18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7, que nos faz companhia, acompanhando a programação da Mix. Boa noite, equipe do 18 horas. Muito boa noite, Cid Soares. Boa noite, estamos começando mais uma semana e, claro, começa às 18 horas agora, estaremos juntos até às 19. Espero que você esteja com a gente. E olha, pode participar também pelo WhatsApp, né, Karime? Exatamente, a gente quer saber aí o que você pensa a respeito do que a gente aborda aqui. A sua participação é sempre importante. 994-887592. Então liga pra gente e vamos começar mais um 18 horas aqui na Mix. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Semana começa com chuva em Manaus e a segunda-feira foi de ruas alagadas, falta de energia, acidente de trânsito e queda de água. Policiais civis e militares estão acampados em frente ao governo do Amazonas. Eles cobram do governo do estado o pagamento de database. Bolsonaro em Manaus. Depois de ficar internado aqui na cidade, o ex-presidente é transferido para o Hospital de São Paulo. E vamos saber como está a instauração da CPI da Secretaria Municipal de Comunicação. 18 horas. Esses e outros destaques a partir de agora, no programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. 18 horas. Olha, as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já deixaram mais de 884 mil pessoas sem abastecimento de água e cerca de 435 mil pontos do estado ainda estão sem energia elétrica. 364 dos 496 municípios lá do Rio Grande registram algum tipo de problema, afetando 873 mil pessoas. Cid, segundo as informações, 70% dos municípios do estado foram atingidos. O governo federal decretou hoje calamidade pública em todo o estado. Os temporais já deixaram mais de 121 mil pessoas desalojadas. Para conseguir cozinhar, gente, fazer higienes básicas, existem pessoas que estão precisando compartilhar bicas de rua. Pois é, quando o governo decreta esse estado de calamidade pública, é bom lembrar que isso é para facilitar a transação de entrada de recursos, enfim, para essa ajuda chegar um pouco mais rápido. Exatamente. E até amanhã de hoje, né, já tinham sido aí confirmadas 83 mortes, o que todos lamentaram muito. Além disso, há pelo menos 111 desaparecidos e 291 pessoas feridas nessa que já é considerada a maior tragédia climática registrada no Rio Grande do Sul. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, suspendeu os voos. A pista de pouso e decolagem está alagada e a água alcança as escadas rolantes dentro do prédio. Segundo a Fraport Brasil, que administra o aeroporto, a suspensão deve durar até o dia 30 de maio, pelo menos. As fortes chuvas do Rio Grande do Sul tendem a continuar durante essa semana. A previsão é de chuva forte para a partir do meio desta semana, justamente em áreas já castigadas. Todo mundo já viu as imagens dessa tragédia, são realmente impressionantes, para não dizer chocantes. É um caos praticamente em todo o estado e os prejuízos materiais são incalculáveis. Sem falar nas pessoas, as vidas, não é, Cid? Claro. Realmente, o prejuízo social e econômico ainda nem começaram a ser calculados. Os trabalhos agora estão nessa urgência de resgatar pessoas. É uma tragédia que, infelizmente, ainda não acabou. Mais de 80 pessoas morreram e mais de 100 pessoas ainda estão desaparecidas. Milhares de famílias perderam tudo, ficaram só com a roupa do corpo. Propriedades rurais foram arrasadas, inundadas, toda a produção foi por água abaixo. Exatamente isso, Carinho. Olha, trechos de estradas, rodovias ruíram. Muitas áreas estão isoladas e só é possível chegar por helicóptero. O governo federal está liberando recursos aí para amenizar a situação de caos que se instalou, né? E o fato é que o Rio Grande do Sul ainda vai demorar para se reerguer dessa tragédia climática. Exatamente. E várias campanhas de solidariedade estão sendo realizadas por todo o país, que estão dando aí um suporte para amenizar os problemas das famílias desabrigadas que perderam tudo. Aqui em Manaus, a companhia aérea Azul está arrecadando alimentos, materiais de higiene, roupas, adulto infantil e até colchões. O repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente para dar mais informações sobre esse assunto. Boa noite, André. Então, onde que estão recebendo
recebendo as doações? Olha, o principal ponto de coleta na capital amazonense é o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que fica no Tarumã, na zona oeste de Manaus. Muito boa noite, Karime, boa noite, Cid, boa noite aos ouvintes. Olha, esta é mais uma ação humanitária que está sendo organizada aqui em Manaus, isso para arrecadar aí essas doações para as famílias no Rio Grande. As últimas atualizações do local é de que mais de 83 pessoas, né, morreram aí, milhares de pessoas estão desabrigadas, isso por conta das enchentes. Então, por causa disso, está sendo feita uma corrente que podemos chamar de corrente do bem. Em resposta a esse caos, tem se espalhado aí por todo o país em busca de ajuda humanitária, né? E aqui no estado não está sendo diferente, né? Quem está nos acompanhando agora pode inclusive fazer a sua parte, porque a Azul Linhas Aéreas está arrecadando alimentos, também materiais de higiene, roupas, tanto para adulto quanto para as crianças também, além de colchões e cobertores para as vítimas aí desse desastre natural, né? Inclusive o Mauro Gomes, que é o gerente da companhia, ele falou com a gente sobre essa importância, né, dessa ação humanitária em prol das vítimas ali das enchentes nas cidades do Rio Grande do Sul, e falou também que após essa arrecadação, né, que as pessoas aqui do estado do Amazonas, da capital amazonense, podem ajudar. Com a ajuda das autoridades aqui do estado, serão levadas todas ali para esse local. Vamos conferir a fala do Mauro Gomes, que é o gerente da Linhas Aéreas Azul. Vamos conferir. Então nós estamos aqui, arregaçando aqui a manga da camisa e trabalhando para isso, para que a gente possa ajudar com doações de cesta básica, colchões, água, entregando a Defesa Civil. Já a primeira entrega agora, parte dessa primeira entrega vai ser feita agora na próxima quinta-feira, à Defesa Civil, ao governo do estado, para que a gente possa amenizar o sofrimento dos nossos irmãos. 18 horas. Muito bem, Cid, Karime, ouvintes, a gente ouviu a fala do Mário Gomes, gerente aí das Linhas Aéreas Azul, né, falando pra gente aí sobre a situação de quem pode, né, ajudar nesse momento, comparecer ao Aeroporto Internacional. E é grave, viu? Acabei de receber aqui a informação, 70% da população, gente, está sem água. O racionamento foi decretado lá no Rio Grande do Sul por conta de toda essa tragédia climática, ou seja, tá faltando até água, né, André? Olha, é aí que a gente reforça mais ainda sobre a situação de ajuda. Além disso, as lojas da Azul no interior do estado também estão recebendo essas doações. É só procurar o balcão da Azul nos aeroportos de Tabatinga, em Parintins, São Gabriel da Cachoeira e também em Tefé, né? E tem gente ajudando já, que é o caso do estudante Rafael Feitosa, né? Ele fez uma escala no aeroporto de Manaus, aproveitou e já ajudou. Inclusive, ele reconheceu, né, a importância de fazer essa corrente do bem. Vamos conferir. Para mim, eu acho uma grande importância porque são nossos irmãos, né? Somos todos brasileiros nesse momento tão difícil. Você que puder doar qualquer coisa, alimento, roupa, com certeza vai ser de grande importância. E eu sei que não está sendo fácil para eles. E eu deixo aqui meus sentimentos a todos os rio-grandenses, né? E que Deus abençoe a cada um deles, que eles superem esse momento difícil. E se você puder ajudar, a sua ajuda vai ser bem-vinda. E um forte abraço para cada um deles. 18 horas. Tá, então, Karime, Cid, ouvintes, além, né, do Rafael Feitosa, que participou agora com a gente, que você ouviu a fala dele ajudar ali, fazer essas doações, reforçou também esse pedido aí, porque os interessados em contribuir podem fazer a doação até o dia 15 de maio, né? O primeiro avião da Azul com essa remessa de doações deve sair de Manaus no dia 9 de maio, que é a próxima quinta-feira, né, quando está previsto a reabertura do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Exatamente, né? Exatamente. E o último boletim da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, divulgado agora no início da noite, atualiza o número de mortos. Sobe para 85 e 134 pessoas desaparecidas. Então, atualizando 85 mortes com essa crise climática do Rio Grande do Sul. André, hoje choveu muito, eu acho que muita gente não sabe, mas na madrugada foi terrível também, trovões, enfim. Mas hoje choveu muito aqui em Manaus, causou alagação, falta de energia, acidentes de trânsito, queda de árvores. Você tem o balanço aí das ocorrências recebidas pela Defesa Civil?
É isso mesmo, Cid. Desde a madrugada mesmo, como você falou, aqui Manaus registrou uma intensa chuva, inclusive em todas as zonas, né? Até o fim da tarde de hoje foram registradas 3 ocorrências na Central 199 da Defesa Civil e mais 3 casos de acidentes de trânsito, né? Um desses acidentes foi na Avenida Santos Dumont, no Tarumã, Zona Oeste, inclusive. No momento do acidente ainda chovia bastante, né? 2 pessoas ficaram feridas depois que elas perderam o controle ali, o condutor do veículo, do carro, perdeu o controle e acabou batendo num poste, né? Na zona leste de Manaus, os moradores da rua 7 de setembro, no Jorge Teixeira, tiveram a energia elétrica das casas ali suspensas, isso porque um poste tombou no local na manhã de hoje devido à forte chuva, né? Que atingiu aqui a capital amazonense, né? E também um poste tombou em cima de um veículo que ficou com a lateral danificada, né? Ninguém ficou ferido no momento da queda. Segundo os moradores, o poste estava em uma calçada que já tinha uma cratera ali e com a chuva o barro cedeu e aí não conseguiu segurar o poste que acabou caindo, né? E além dessas ocorrências, foram registradas pela Central 199 um risco de desabamento de muro na zona oeste, um desabamento na zona centro-oeste e uma cratera na zona centro-sul, né? Então, essas ocorrências que aconteceram hoje, inclusive em caso dessas ocorrências, para assistência imediata, os cidadãos podem entrar em contato ligando para o Disque 199, que é da Defesa Civil do Centro de Cooperação da cidade, que inclusive a Defesa Civil, através do número 199, você pode ligar, funciona aí 24 horas por dia, como a gente está falando que a chuva iniciou na madrugada, né? Então, se houver alguma ocorrência pela madrugada, as pessoas também podem ligar para o número 199 da Defesa Civil, Karine. E é importante lembrar que pessoas que sabem que moram em áreas de risco, com a previsão de chuva forte, de tempestades, é bom procurar um lugar seguro para passar à noite. Esse é sempre o alerta dos responsáveis da Defesa Civil em casos de chuva. É sempre importante que as pessoas que sabem que moram em área de risco procurar um lugar seguro para passar a noite. Agora, André, então, isso porque a gente sabe que a previsão é de chuva aqui em Manaus para os próximos dias, não é? Inclusive, está sendo feito vários alertas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê chuvas intensas para as outras regiões do país, como o Amazonas, né? Sob alerta e de perigo potencial para os próximos 10 dias. Isso mesmo, são previstos acumulados maiores que 70 milímetros de chuva em grande parte da região norte entre os dias 7 e 15 de maio, isso de acordo com o INMET. E para os próximos 2 dias, né? Ou seja, para amanhã, para quarta, a previsão é de muitas nuvens e também chuva a qualquer momento na região norte aqui do Amazonas e também em todo o estado, Karine e Cid. Obrigada, André, pelas informações. Boa noite. 18 horas. 6 horas e 13 minutos em Manaus. E olha, os servidores da Segurança Pública do Amazonas estão há 4 anos sem pagamento da database. E o governo do Amazonas se recusa a negociar com as entidades que representam policiais civis e militares. Então, e diante desse impasse, Cid, os trabalhadores estão acampados em protesto. A gente tem tratado sobre esse assunto desde a semana passada. E desde a semana passada, eles estão lá acampados em frente à sede do governo do estado. A barraca da segurança, montada na quinta-feira da semana passada, tem chamado a atenção e o protesto começa a ganhar força. Bom, por enquanto não se fala em paralisação da tropa, mas a categoria diz que vai permanecer acampada no local até ser recebida pelo governo. Vamos agora aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Na barraca da segurança, montada desde o último dia 12 de maio, em frente à sede do governo do estado, ainda tem lugar para muita gente. Mas aos poucos, o movimento dos trabalhadores da segurança pública do Amazonas, que ainda é tímido, vem ganhando apoio de policiais civis, militares, bombeiros e até delegados. É o que diz o diretor do Sindempol, o Sindicato dos Escrivães e Investigadores da Polícia Civil do Amazonas, James Figueiredo. O acampamento
cada dia está se fortalecendo. Já recebemos visita do soldado ao coronel, onde eles fizeram questão de fazer vídeos nos apoiando sobre a situação da database, porque todos estão nessa dificuldade salarial, já representa mais de 30% dos seus vencimentos, né? Acaba afetando a economia familiar e isso é muito grave. Nós não estamos em momento algum querendo um conflito com o governo, querendo radicalizar. Nós queremos sentar e conversar com o governo. A principal pauta da categoria é a reposição da database dos servidores da segurança pública dos últimos 4 anos. Isso significa que no governo Wilson Lima, que já está no 2º mandato, não houve sequer a reposição das perdas da inflação para os trabalhadores. De acordo com o líder sindical James Figueiredo, que também é policial civil, todo esse atraso tem revoltado os servidores da segurança pública do estado. Nós não queremos, em momento algum, que haja uma coisa pior, porque uma paralisação dos servidores da segurança pública, a cidade vai se transformar num caos. Apesar de já estar muito perigosa, a criminalidade tomou conta do estado, a polícia só não consegue resolver os problemas da criminalidade. Nós temos só 4 delegacias de plantões funcionando durante os finais de semana, as restam todas fecham, né, na sexta-feira. James Figueiredo ressalta que se a falta de diálogo permanecer, vai ser difícil segurar a tropa. E aí, a segurança que já é precária ficará ainda pior. Nós não queremos chegar a esse ponto. Nós queremos sentar de forma republicana, conversar com o governador e pedir que ele atenda os pleitos da nossa categoria. Nós não queremos conflito com o governo, até porque nós somos agentes do Estado, nós queremos a paz, nós queremos apenas ser recebidos e negociar os nossos direitos, né, que não estão sendo respeitados pelo governador Wilson Lima. Nós queremos que ele ouça essas representatividades da segurança pública. A greve é uma coisa séria e nós não queremos chegar a esse ponto. A Polícia Civil tem em seus quadros mais de 1.600 servidores e a Polícia Militar do Amazonas mais de 8.000 trabalhadores que, insatisfeitos, estão procurando a barraca da segurança para oferecer apoio, por enquanto indireto. Enquanto isso, nos 3 primeiros meses desse ano, somente em Manaus, foram registrados 156 assassinatos, 121 deles relacionados ao tráfico de drogas. O governo do estado, até o fechamento da reportagem, não se pronunciou sobre o movimento dos servidores da segurança e nem manifestou interesse em negociar com a categoria. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Enquanto isso, a ONG Internacional apontou o estado Manaus e o Amazonas como o lugar mais violento do país, né? Manaus é a cidade mais violenta do país e entre as 30 mais violentas do mundo. Daí a gente não sabe por quê. Tá aí porque não senta nem para conversar com os servidores. Outra categoria, gente, que também está sendo ignorada pelo governo do estado é dos servidores da Secretaria de Educação. E hoje de manhã, inclusive, os educadores ligados ao ASPROM sindical, que representa professores e pedagogos de Manaus, visitaram o acampamento dos policiais civis e militares em frente à sede do governo para prestar solidariedade. Além de prestarem solidariedade, o ASPROM sindical também propôs unidade na luta pelo reajuste salarial dessas categorias. De acordo com o diretor jurídico do sindicato, professor Lambert Melo, assim como o que acontece com os policiais, o governo do estado também se recusa em dialogar com os professores. A nossa equipe conversou com Lambert Melo. Vamos ver o que ele disse. Não temos da SEDUC nenhuma resposta sobre os ofícios que nós encaminhamos solicitando mesa de negociação. Desde janeiro a gente vem encaminhando documentos e nenhuma resposta a respeito. Infelizmente, nós já fizemos 3 assembleias com a categoria e infelizmente também a participação não tem sido
satisfatória. 18 horas. E os representantes da categoria marcaram para o dia 18 de maio mais uma Assembleia Geral para falar sobre essa situação com as Secretarias de Educação do Estado e do município. Ainda segundo Lambert Melo, além do governo do Estado, a Prefeitura de Manaus também já está com a data base dos professores atrasada. Essa Assembleia do dia 18, ela vai ser unificada com a CEMED, porque a CEMED agora também já está com a database atrasada, porque a primeira parcela da database desse ano já era para ter sido paga em abril, e terminou o mês de abril e o prefeito não pagou. Então nós também estamos convocando os professores e os pedagogos da CEMED para participarem dessa Assembleia do dia 18, e nós esperamos também que haja uma boa adesão. 18 horas. Olha, outra entidade que representa os servidores da SEDUC, o Sintean, também tenta dialogar com o governo. Os trabalhadores da SEDUC reivindicam 20% de reajuste salarial. O governo do estado também não se pronunciou sobre as pautas da educação. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 20 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui ao vivo com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, o assunto esse fim de semana foi a visita do ex-presidente Bolsonaro aqui em Manaus. Ele acabou tendo que ser internado, só que no início da tarde de hoje ele foi transferido para o Hospital de São Paulo, não é, Cíntia? Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. E boa todo noite. mundo que está com a gente na 100.7. Então, na verdade, ele passou 2 vezes no hospital, né? Na primeira vez foi no sábado. Ele chega em Manaus na sexta-feira. Sábado, ele passa no hospital, fica um tempo lá e a gente pergunta, né, o que ele tem. Chegou a se falar sobre trombose, mas ele tinha uma erisipela e desidratação. Mas ainda assim, ele foi para o evento do PL Mulher, que foi pela parte da tarde. E no domingo, Michele Bolsonaro, que estava com ele, né, ex-primeira-dama, volta, viaja, sai de Manaus. E ele continua por aqui porque ele teria uma reunião particular. Uma agenda aqui, né, para cumprir. Sim. E aí, a gente é surpreendido com essa história de que ele foi internado novamente e transferido para São Paulo. Inicialmente ele iria para Brasília, mas ele foi para São Paulo. Ele novamente um quadro de erisipela e obstrução intestinal. Nesse momento ele está lá em São Paulo cuidando dessas questões. E o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, publicou usando o Twitter dizendo que ele passa bem, mas ele segue internado. Então, é o que a gente consegue saber sobre o estado de saúde de Bolsonaro depois dessa passagem por aqui. Blink, falando ainda do Bolsonaro, né? Qual o balanço que o meio político está fazendo dessa visita do ex-presidente aqui em Manaus? Ele conseguiu alavancar de alguma forma a pré-candidatura do Alberto Neto? Como é que ficou isso? Cid, eu acho que é muito cedo pra gente saber exatamente o resultado dessa história, mas o que a gente pode dizer é que na sexta-feira o destaque não ficou exatamente para a pré-candidatura de Alberto Neto, mas sim para o meme da Débora Menezes, que tentou ficar ali, né, ao lado dele e não conseguiu e acabou protagonizando uma cena um pouco constrangedora. Mas à noite, que seria o grande momento ali de Bolsonaro falar com as pessoas sobre o pré-candidato e fazer aquele aceno, digamos assim, de esse aqui é o cara que tá comigo e tal, não veio esse discurso com tanta força e ficou marcado também porque não lotou ali o Amadeu Teixeira com 10 mil pessoas, que era o esperado. A parte ali de cima da arquibancada ficou completamente vazia. Não ficou um evento vazio totalmente, mas de longe não foi o número de pessoas esperado ali pelo partido, né? E a gente então consegue saber que essa visita, ou ela vai não ter um resultado como era o esperado, ou a gente vai precisar de mais tempo para ver isso virando números ali nas pesquisas eleitorais. Cíntia, mas o fato é que a gente não viu Alberto Neto como um protagonista nessa visita. Não, no primeiro momento foi Débora com o meme, depois a história de que não lotou como era o esperado e depois veio o estado de saúde de Bolsonaro. Sim. Então, em nenhum momento o grande destaque ficou para Alberto Neto como
o nome do PL da direita no Amazonas, super apoiado por Bolsonaro. Acho que várias cenas ganharam um destaque que Alberto Neto ficou totalmente de segundo plano. E ainda falando de Bolsonaro, né, da internação dele aqui em Manaus, o governador Wilson Lima esteve visitando. Ele postou foto, né, Wilson Lima visitando Bolsonaro e chamando ele de presidente. A gente sabe que não é errado, mas repercutiu mal essa fala, chamar Bolsonaro ainda de presidente. Na verdade, tudo em política é um símbolo, né? Então, quando o Wilson Lima fala que Bolsonaro é presidente, não é errado. Inclusive, quando a gente vai entrevistar alguém, a gente chama ou pelo último cargo ou pelo cargo mais importante que a pessoa ocupou quando ela já está fora do mandato. Então, não há erro em chamar de presidente. Mas é um símbolo, ele está dizendo da importância que Bolsonaro tem para ele. Que para ele, Bolsonaro é presidente, né? Teve um marco importante ali como presidente. Aliados, enfim, mostra essa união entre Bolsonaro e o Wilson Lima. E o Wilson Lima marca território só de estar ali, né? E dizendo que coloca ele à disposição, o governo à disposição de Bolsonaro para cuidar da saúde dele e tudo mais. Então, ele mostra uma aliança, ele mostra uma proximidade e, mais uma vez, a gente vê Alberto Neto não protagonizando, porque a notícia é o Wilson Lima foi ver Bolsonaro que está internado. Então, Bolsonaro tinha uma missão aqui que era fazer Alberto Neto crescer e a gente não conseguiu ver sinais de que essa semente foi plantada. A gente não conseguiu ver Alberto Neto sendo o grande nome desse momento, inclusive nessas horas em que a coisa fugiu um pouco do roteiro, né? Bolsonaro está internado, não era o esperado. Sem dúvida. Agora, o governador Wilson Lima foi lá dizer que, assim, presidente, o sistema de saúde do governo, do estado está à sua disposição. Não é lá uma coisa que deveria acalantar muito quem está internado precisando de saúde, que a gente sabe que o sistema público de saúde do Amazonas está em crise, em colapso. Bolsonaro se internou em um hospital particular e saiu daqui para São Paulo em outro hospital particular. Pois é, né? Difícil. Bom, Blink, no sábado, o prefeito Davi Almeida foi lançado pré-candidato à reeleição pelo Avante num evento em Salvador. E teve inclusive a presença do vice-governador Tadeu Souza. Conta essa história aí. É verdade. Agora a gente pode dizer que Davi Almeida é pré-candidato, viu? Porque ele tem uma resistência a dizer que ele é o pré-candidato. Ele, naturalmente, ele é candidato à reeleição, né? Quem é prefeito é muito diferente que não venha candidato à reeleição. Acho que o único que fez isso foi Amazonino Mendes, por questões de saúde em um período e só, mas nos outros períodos ele sempre foi para reeleição e conseguiu ficar no primeiro turno, pelo menos chegar ao primeiro turno. Se Davi Almeida não conseguir chegar ao primeiro turno, ele estará fazendo história também, viu? Mas agora, ele foi pro Avante Nacional, teve uma reunião lá em Salvador e Davi Almeida é oficialmente pré-candidato a prefeito de Manaus por causa desse encontro onde ele foi feito o lançamento aí de Davi Almeida como pré-candidato. Daí, né, não tem como não reparar que estava ao lado dele o vice-governador Tadeu de Souza. Por que a gente fala que não tem como não reparar? Porque a gente sabe que o Wilson Lima e Davi Almeida não estão no melhor momento juntos hoje. Eles estão em lugares opostos, isso dito inclusive da boca de Davi Almeida há pouco tempo. Então, quando a gente vê um vice-governador que está ao lado do prefeito brigado com o Wilson Lima, a gente vê um movimento aí que é complicado, né? Isso porque, vamos lembrar, Davi Almeida indicou Tadeu de Souza para vice de Wilson Lima em tempos em que tudo estava bem, mas como tudo muda na política, agora eles não estão bem e isso pode mudar de novo, viu? E ficar tudo bem novamente, porque não é nada fixo não, é totalmente desapegado quanto a esse tipo de relação. A relação não é baseada em gostar ou não gostar, mas em que tipo de aliança me interessa ou não fazer. São as alianças que falam mais alto aí, né, Cíntia? Aliança, poder, enfim. Coisas assim. Blink, e sobre a CPI da Secretaria Municipal de Comunicação, teve acordo a essa CPI? Vai ficar para depois das eleições de 6 de outubro? Conta mais essa.
O presidente da Câmara Municipal de Manaus está digitando nesse momento para mim aqui. Continua fazendo isso, presidente, por favor, que eu estou ouvindo. Estamos aguardando a sua resposta. Mas o que acontece? O que foi divulgado pela imprensa é que teve uma reunião hoje entre o colegiado de líderes, né? Que era uma reunião de onde deveria se sair o nome de quem vai fazer parte da comissão de investigação da CPI, né? Só que não saíram com esse nome. O Valfran Torres, que é o secretário de articulação da Prefeitura de Manaus, saiu felicíssimo. Então, o que se entendeu é que essa CPI, ela vai acontecer apenas depois da eleição. Ela esfriou muito, porque essa CPI, ela tinha também uma função ali. Se ela acontece no período da eleição, ela desgasta Davi Almeida, ela sobe vereador. Quem não gostou disso foi o vereador William Lemão, que estava louco aí para fazer a CPI. Ele acaba de responder, eu vou ler para você aqui. Ele manda: oi, Cíntia, não está decidido isso, ou seja, ainda não se sabe se vai ser depois da eleição, não. Na reunião do colegiado de líderes, ventilou-se a preocupação da CPI ficar contaminada pelo processo eleitoral, mas não foi decidido nada ainda. Quem indica os membros são os líderes. Ai, gente, por favor, né, presidente, ventilou-se a preocupação, a gente sabe que a CPI vai interferir diretamente na eleição, sim, ela tem um poder de fazer isso, mas, enfim, o fato não está decidido, existe essa possibilidade, de acordo com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André. Eu trago mais informação para você amanhã. Muito obrigada, Cíntia Blink, boa noite, até amanhã. 18 horas. Agora 6 horas e 31 minutos em Manaus e daqui a pouquinho, no 18 horas, lentidão para a perícia do INSS. O prazo de demora aqui no Amazonas é de 200 dias, quando deveria ser de apenas 45. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E o Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 24 metros e 57 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E a Justiça Estadual atendeu a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e determinou que a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, a FCCOM, esclareça sobre a dificuldade de acesso ao tratamento de quimioterapia para pacientes da Fundação. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de André Meirelles. A decisão liminar da terceira vara da Fazenda Pública de Manaus determinou prazo até o dia 12 deste mês para que a FCCOM, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, responda aos questionamentos feitos pelas primeiras e segunda defensorias especializadas na promoção e defesa dos direitos relacionados à saúde, sob pena de multa diária de R$5.000 por dia de descumprimento. A ação que resultou na decisão foi ingressada pelo NUDESA, que é o Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. A determinação foi enviada ao diretor da FCCOM. Os documentos requisitam informações e pedem providências necessárias para elucidar casos de pacientes assistidos pela Defensoria do Estado e buscar soluções para os tratamentos sobre o acesso à quimioterapia para pacientes da Fundação em tratamento contra o câncer, como explica o coordenador do NUDESA, o defensor público Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Na prática, o paciente ele recebe a prescrição médica para realizar o tratamento com quimioterapia, mas o hospital apenas informa verbalmente que aquele medicamento não vai estar disponível. Sem uma previsão para a realização do tratamento, alguns pacientes procuraram a Defensoria Pública buscando alguma solução. Então, a partir desta situação narrada, nós oficiamos o SECOM requisitando informações sobre aqueles pacientes, até para entendermos as razões do desabastecimento, bem como as condições clínicas do paciente, o que pode impactar na demora no acesso à quimioterapia. O defensor Arlindo Gonçalves explica que se a Fundação FCCOM não responde às requisições da Defensoria, ela descumpre a prerrogativa do órgão. Esta conduta prejudica o paciente oncológico, que também pode significar uma conduta ilícita, na medida em que a direção do hospital deixa de responder a ofícios da Defensoria Pública. A liminar já foi concedida e agora nós aguardamos o seu cumprimento efetivo.
Em um segundo momento, a Defensoria Pública vai buscar, ainda neste processo, uma ordem judicial que determine a obrigação da Fundação SECOM de responder a todos os ofícios da Defensoria Pública que vierem a ser encaminhados a partir de então, sob pena de ser adotada alguma medida coercitiva, que pode ser, por exemplo, uma multa diária para cada ofício descumprido. Agora, com a liminar concedida, o Nudeza vai dar continuidade ao processo que ordena que a FSECOM obedeça à determinação da Defensoria Pública. Uma emenda vai ser feita à petição inicial com esse objetivo. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o prazo para agendamento de perícia médica no INSS aqui no Amazonas é de 200 dias, quando deveria ser só de 45, Cid. É um absurdo, né? É um absurdo, olha, é uma humilhação para quem precisa do benefício do INSS. E a repórter Nathalie Moraes explica o porquê de todo esse tempo de espera. Vamos conferir, Nathalie. O tempo de espera para agendar perícias médicas no Instituto Nacional do Seguro Social no Amazonas pode chegar até 200 dias aqui no estado. A explicação para a demora no atendimento dos segurados está no número reduzido de médicos e essa situação é reconhecida pelo INSS. No Amazonas, há apenas 32 médicos peritos para atender a demanda que cresceu 9,4% nos últimos 3 anos. O aumento da demanda é associado ao número reduzido no efetivo de médicos que realizam o atendimento. Esse seria o principal motivo para tanta demora. Por aqui, os médicos peritos cumprem uma média inferior aos 50% dos atendimentos estabelecidos por lei. O Tribunal de Contas da União realizou na última semana, sob relatoria do ministro Arnoldo Cedrais, uma auditoria na gestão do INSS para averiguar toda essa situação. No restante do Brasil, o tempo médio de agendamento ativo para a realização de perícias médicas é de 82 dias. Lembrando que, por lei, cada beneficiário deveria esperar 45 dias. Outra constatação da auditoria do TCU é que as perícias de revisão dos beneficiários previdenciários por incapacidade à pessoa com deficiência não estão sendo realizadas como previsto por lei. O TCU determinou ao Ministério da Previdência Social que em até 120 dias melhore suas metas diárias dos participantes do Programa de Gestão e Desempenho da Perícia Médica Federal, para que respeitem principalmente as suas jornadas de trabalho. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 37 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, o Congresso Nacional deve analisar uma proposta que pretende criar um orçamento de guerra para calamidades causadas por mudanças climáticas, como o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Pois muito que bem, Cadu. Essa medida também pode incluir o Amazonas por causa da estiagem, já que a gente já está aguardando uma estiagem para esse ano pior do que a do ano passado. Conta mais pra gente, Cadu. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, a tragédia no Rio Grande do Sul é lamentável, mas o Amazonas pode se beneficiar com essa corrente de ajuda que está se formando aqui no Congresso Nacional. Eu vou explicar por quê. O senador Alessandro Vieira, ele apresentou uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para criar um orçamento de guerra, a exemplo do que foi feito durante a pandemia da Covid-19. O que seria esse orçamento de guerra? Seria liberar recursos fora do teto de gastos, fazer compras emergenciais, contratações emergenciais de serviços, de pessoal, enfim, abrir o caixa para atender uma situação excepcional sem que haja sanções por conta do furo no teto de gastos, para atender os estados em situação de calamidade pública, a exemplo do Rio Grande do Sul. Na PEC, Karime, logo no primeiro parágrafo, o senador Alessandro Vieira, ele classifica na
nessa PEC as causas da calamidade pública, que são as secas, estiagens, inundações, deslizamentos de terra, rompimento de barragens, contaminação de rio, tempestades, ciclones e incêndios florestais. Ou seja, a PEC encaixa o Amazonas logo ali no início, na parte de seca e estiagem, né? Que o Amazonas, a gente sabe, está em estado de alerta para essa estiagem que está chegando aí, ou se já chegou, né? Enfim. Então essa PEC, Karime, ela foi criada para atender o Rio Grande do Sul, que já tem 336 municípios em situação de calamidade, com publicação no Diário Oficial. As mortes já passam de 110, o número de desaparecidos ainda é muito grande, a cada hora que passa o cenário piora. Mas essa catástrofe abre caminho para que o Amazonas não tenha o mesmo sofrimento vivido no ano passado. O senador Eduardo Braga entendeu a importância dessa proposta e subscreveu a autoria da PEC do Orçamento de Guerra. Mas é importante frisar, Karime, essa PEC do Orçamento de Guerra ainda vai ser apresentado pelo senador. O senador Alessandro Vieira já tem o número necessário de assinaturas para apresentar a PEC e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já anunciou apoio, que vai ajudar a tramitar essa matéria de forma mais acelerada. Agora, Karime, hoje à tarde, o presidente Lula assinou um projeto de decreto legislativo que é um instrumento para acelerar a tramitação de todas as matérias relacionadas à liberação de recursos para o estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, é reconhecer o estado de calamidade pública no país para atender as cidades gaúchas. Todos os projetos de lei, PEC, medida provisória, que vão tramitar de forma acelerada para que haja permissão legal para desburocratizar e enviar recursos o mais rápido possível. Karime, Cid. Bom, Cadu, ainda de olho nesses prejuízos aí com as catástrofes climáticas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer destinar 5% das emendas individuais de cada parlamentar para o enfrentamento de catástrofes. Cadu, a expectativa é que essa proposta seja debatida ainda essa semana, porque eu não vejo nem tempo hábil para isso, né? Tem ou não? Então, Cid, a gente vai falar agora de outra PEC relacionada à tragédia no Rio Grande do Sul. É a PEC 44 de 2023, que reserva 5% das emendas individuais dos parlamentares para o enfrentamento de catástrofes e emergências naturais que tem sido mais recorrente, cada vez mais recorrente, né, em todo o país. Como seria, Cid? Todo ano o Congresso vai retirar 5% do que cada deputado e cada senador tem para encaminhar para suas bases para esse propósito de ajudar os estados que passam por calamidade pública, né? Essa proposta de emenda à Constituição é do ano passado, mas ela foi puxada para cima pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele falou sobre esse assunto ontem. Ele disse que vai fazer essa proposta acelerar. Só que a sessão começou hoje, a sessão de hoje começou às 18 horas e até agora o Arthur Lira não sentou na mesa nem para anunciar a instalação da comissão especial que vai discutir a PEC. Faz parte do rito. Assim que a PEC é protocolada, apresentada, o presidente tem que anunciar a instalação de uma comissão especial para discutir essa PEC. A gente desconfia que não houve um acordo, Cid, porque essa PEC segura o dinheiro dos parlamentares, não é mesmo? Então quem é que vai votar uma coisa dessas, né? Porém, tem uma vantagem na visão dos parlamentares. Vamos ouvir. Se não houver nenhuma catástrofe a ponto de ter que liberar o recurso, o dinheiro vai ficar guardado para o último ano do mandato, o parlamentar possa usar como bem entender. Então, se usar esse ano e nos outros anos não tiver nenhuma catástrofe, esse dinheiro não precisar ser usado, vai ter lá 10% de emendas parlamentares para que o deputado ou senador possa usar no seu último ano de mandato. Seria um cheque em branco para ele usar para campanha de reeleição ou para outra atividade, campanha para governador, para reeleição de deputado federal ou de senador, enfim. É uma oportunidade. São as limonadas sendo feitas com os limões que estão aí, diria Bolsonaro. Volto com vocês. Cid, Karime. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. 18 horas.
Olha, a UFAM, Universidade Federal do Amazonas, adiou a realização das provas da primeira e segunda etapa do processo seletivo contínuo, o PSC, que estavam previstas para o próximo dia 19 deste mês. Bom, agora as provas vão ser aplicadas no dia 9 de junho, que cai no domingo. Os portões abrem às 7 da manhã e fecham às 8. 50 mil estudantes estão inscritos para o PSC e a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. No domingo, 9 de junho, essa é a nova data determinada pela Universidade Federal do Amazonas para a realização das provas do processo seletivo contínuo em Manaus, o PSC. Os portões vão abrir de 7 da manhã e fecham às 8 no horário local, com as provas sendo aplicadas das 8h15 até o meio-dia e 15. Por meio de nota divulgada nesta segunda-feira, a Universidade Federal do Amazonas informou que o motivo da mudança da data é pelo nível de complexidade que o PSC demanda para ser realizado para os mais de 50 mil inscritos. A entidade também reforçou que há outros vestibulares em andamento na universidade que precisam de atenção. A professora da Universidade Federal aqui do Amazonas, Ana Carolina Castro, explica como funciona o PSC este ano. Então, a primeira etapa vai ser voltada aos alunos que estavam no primeiro ano em 2023. No caso, o pessoal que vai começar o segundo ano agora. E aí você vai fazer essa primeira etapa com os conteúdos do primeiro ano. Então, se você estudou no passado, basicamente você vai revisar aí esses conteúdos para a prova, que será em maio. Já a segunda etapa é bem mais simples de entender. É basicamente voltada para quem fez a primeira etapa. Então, se você fez a primeira etapa no passado, você vai poder fazer a segunda agora. A alteração também muda o cronograma organizacional para os dois processos seletivos. Para as provas deste ano, as disciplinas têm mais questões. São 10 para a língua portuguesa e 8 de matemática, abordando temas como a produção de texto, literatura indígena, literatura africana e literatura marginal, além da matemática e financeira e a representação algébrica e gráficas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora faltando 15 para as 7, vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para hoje à noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para esta noite, madrugada, é de chuva. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima também não deve passar dos 30. As chances de chuva são de 75%. A umidade relativa do ar fica entre 74% e 98%. 18 horas. E olha, atenção, hein? O empregador doméstico tem até o dia 1º de agosto para aderir ao domicílio eletrônico trabalhista, o chamado DET. Lembrando que o cadastro é obrigatório, é uma exigência legal e não apenas uma recomendação. A plataforma foi criada com o objetivo de possibilitar a comunicação eletrônica entre o patrão e a inspeção do Ministério do Trabalho. 18 horas. Muito bem, agora vamos... Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. Olha, o dólar fechou em alta de 0,07%, comercializado em R$ 5,07. O euro fechou em alta de 0,11%, cotado aos R$ 5,46. E o Bitcoin fechou desvalorizado em 0,83% e é comercializado hoje a R$ 323 mil. O Ibovespa fechou em queda de 0,03% aos 128.465 pontos. E a projeção dos analistas para a inflação de 2024 foi revista para baixo, passou de 3,73% para 3,72%, enquanto a estimativa para o Produto Interno Bruto, PIB, manteve a tendência de alta, passou de 2,02% para 2,05%. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares. Cid, conta pra gente. O Amazonas entra em campo daqui a pouco para enfrentar a Ponte Preta em São Paulo. E a expectativa? Pois é, olha, Ponte Preta e Amazonas se enfrentam hoje aí pela terceira rodada da Série B 2024, expectativa altíssima, né? O jogo está marcado para as 7 da noite, daqui a pouquinho começa o horário de Manaus, no estádio Moisés Lucarelli, lá em Campinas. A Ponte Preta vai em busca aí da primeira vitória após o empate na estreia contra o Coritiba por 1-1.
isso em casa, e derrota para o Goiás fora de casa por 3-0. O técnico João Brigatti vive aí o seu maior jejum de vitórias e 5 jogos sem ganhar, contando a reta final do Paulistão. O avanço da cheia lá do Guaíba, aquilo que a gente já discutiu muito, né, hoje aqui, sobre Porto Alegre, atinge também os estádios do Grêmio e Inter. Foram feitas algumas imagens aéreas que circularam nas redes sociais hoje e mostram que a água alagou completamente os gramados da Arena do Grêmio e do Beira-Rio. Após o adiamento de jogos pro Campeonato Brasileiro e competições da Conmebol, a dupla Grenal vive incertezas absolutas quando voltará a entrar em campo. A CBF vai adiar os jogos dos clubes gaúchos pelas competições nacionais no próximo fim de semana, como fez nesse que passou. O motivo são os alagamentos de fato em todo o Rio Grande do Sul por causa das chuvas, tragédia que já deixou aí mais de 85 mortos, né, Karine? 85 mortos, segundo o último boletim da Defesa Civil do Estado. Perfeito. Centenas de desaparecidos, milhares de desabrigados, está realmente uma catástrofe aquilo ali. Terrível. E o Inter teria jogo contra o Juventude, marcado já para a próxima sexta-feira no Beira-Rio pela Copa do Brasil. E o Grêmio enfrentaria o Atlético Mineiro no sábado em Belo Horizonte pelo Brasileirão. Mas aí sem poder treinar e com vários problemas na cidade, como o fechamento do aeroporto, os dois times estão ainda com datas indefinidas. E outra coisa que aconteceu que realmente mostra a gravidade disso tudo é o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, foi resgatado hoje em meio às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada por Carol Portaluppi, que é filha do treinador, isso pelas redes sociais. Renato é o ídolo tricolor aí e está no comando da equipe desde 2022. Ele mora num hotel no Devil, né, lá do bairro Anchieta, em Porto Alegre. O local é um dos que foi muito afetados pelas enchentes, né, na região, e fica ao lado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, às margens da BR-116. E é o aeroporto que está interditado, entrou água até pelo menos até o dia 30 desse mês. E a gente está falando aí quando se fala de interdição, são mais de 170 pontos de interdição em estradas e em vicinais, enfim. É realmente uma situação muito, muito dramática, né, que vive o povo do Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Era o que tínhamos por hoje, Karine. Obrigada. E lembrando, se você quiser doar, você pode ajudar também. A Companhia Aérea Azul vai fazer essa doação e está recebendo donativos no Aeroporto Internacional, aqui o nosso Eduardo Gomes. Então, se você quiser doar, tá lá, vai lá no Aeroporto Internacional, porque eles estão agora, a gente até falou no início do programa, né, Cid? Eles estão racionando, já tem racionamento de água potável. Então, quem puder e quem quiser, tá aí uma forma certa e segura de você doar, porque nesse momento o que não faltam são pessoas de má índole, né? Ou até de má índole aplicando golpes, a gente sabe. Aliás, deixa eu até completar o que você está falando aí. 7 pessoas acabam de ser presas se infiltrando no meio das pessoas que estão sofrendo na alagação. Pessoas que estavam dando golpes, roubando coisas e a polícia interviu. Então, são pessoas que realmente, como você falou, né, não tem Existe ser humano para tudo. Eu lembro que naquela tragédia climática da região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, eu cobri essa tragédia e a gente cobrindo a situação, todas as pessoas também desalojadas, desabrigadas, em toda essa situação terrível, contando os mortos. Foram pelo menos 900 pessoas que morreram na tragédia lá da região serrana do Rio de Janeiro. Pois bem, as pessoas voltavam para as casas que estavam já condenadas pela Defesa Civil, elas voltavam a morar em casa, voltavam para áreas de risco porque as casas estavam sendo saqueadas. E isso está acontecendo também lá no Rio Grande do Sul. As pessoas estão voltando a morar nos lugares ainda com água, ainda com risco de desabamento, por medo de saque, porque o pouco que ainda sobrou, existem pessoas de má índole que vão lá saquear. A última informação que eu acompanhei agora pela CNN foi que aqueles botes que estão salvando as pessoas, que estão procurando e pegando as pessoas que estão nos telhados das casas, existem ladrões roubando
roubando esses botes, roubando as pessoas voluntárias que estão fazendo esse trajeto com bote, resgatando pessoas e até animais, estão roubando. Existem ladrões roubando os botes, enfim. Existe gente para tudo e até nesse momento de tragédia que se faz valer numa situação dessa. Agora, em Manaus, 5h53. 18 horas. Por falar de gente má índole... Deixa eu só corrigir, 6h53. 6h, a gente fica até transtornado com falando desse tipo de assunto, ô Cid. Por falar nesse tipo de assunto, você já ouviu falar a respeito das pessoas que estão recebendo pedradas lá naquele rapidão, motoristas? Então, eu vi falar en passant, mas conta pra gente a história. Pois então, quem tem as informações detalhadas é o nosso repórter André Meirelles, que ele está aqui com a gente. Diga lá, os moradores da comunidade, o que acontece? No último sábado, um homem foi vítima de um ataque brutal enquanto dirigia pelo Rapidão, lá no bairro do Tarumã, na zona norte de Manaus. E o repórter, o André Meirelles, volta a conversar com a gente ao vivo com mais informações. Os moradores da comunidade, inclusive, fecharam a rodovia e estão protestando, cobrando policiamento e mais segurança na via. É isso, André? Explica pra gente. Muito boa noite, mais uma vez, Karime, Cid e ouvintes. Boa noite, André. Isso mesmo, as informações é de que fizeram até campanas ali no local, isso porque já vem acontecendo vários casos em que criminosos estão acertando pedradas nos veículos que passam ali pelo local, claro, para causar acidentes mesmo, para que essas pessoas, né, esses motoristas acabem parando ali e eles cometam esses assaltos, né? Esse já inclusive, desse homem, já é o terceiro ataque das últimas semanas. O caso, ele vem mostrando aí a sensação de insegurança entre os motoristas que estão passando ali pelo Rodoanel diariamente, tanto que na noite da última sexta-feira também um homem que não teve o nome divulgado foi vítima aí de um ataque enquanto ele dirigia por esse Rapidão, né? Como você falou, Karime, ali no Tarumã, na zona oeste de Manaus. E os criminosos, como é que eles agem? Eles se escondem ali nas margens da pista e arremessam as pedras contra os carros que passam ali pelo local. Inclusive, em uma dessas ações criminosas, acabaram atingindo não só o veículo, né? Não só o carro, como mas também a pessoa o rosto. também, né? Ficou ferido ali. E o impacto da pedra fez com que o motorista ele acabasse perdendo o controle do carro e até esse carro que ele estava conduzindo colidiu ali com uma mureta de concreto, né? Segundo os relatos das vítimas, de vítimas desse tipo de situação, o ataque foi realizado por 3 criminosos. A área fica ali nas proximidades da comunidade indígena do Tarumã, que essa comunidade também vem sofrendo com essa onda de ataques. E na comunidade vivem mais de 135 famílias de 11 etnias indígenas e há pelo menos 2 semanas eles estão fazendo campana, isso mesmo, para tentar identificar esses criminosos que já teriam traçado um caminho na mata que levam eles até a rodovia, né? Inclusive tem imagens que foram divulgadas aí que mostram a situação do carro, né? Minutos após o ataque que aconteceu aí com esse motorista, né? Inclusive ele consciente, ele confirma que teve o carro apedrejado aí realmente por esses criminosos, né? E no último dia 28 de abril, o carro de uma família também foi alvo dos ataques dos criminosos, que tinha inclusive 2 crianças nesse carro, né? E foi por pouco que uma dessas crianças não foram atingidas, né? E cansado aí dessa insegurança, os moradores da comunidade estão fechando a rodovia e protestando. É um protesto, claro, de forma pacífica, mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão pedindo, Karime e Cid, policiamento e medidas de segurança para evitar que novos ataques como esses aconteçam por lá, né? A gente não tá querendo tocar o terror aqui, dizer que quem passa por ali está recebendo pedrada. É uma situação que a gente está mostrando que está acontecendo. É pontual, que existem pessoas de má fé, de má índole, que estão aproveitando essa situação para roubar, para uma forma. Tá com a pedra, a pessoa para, vai ver o que aconteceu e são assaltadas. Inclusive também até e o espaço é para levar conhecimento à segurança pública aqui do estado do Amazonas. Eles estão pedindo mais segurança ali, ali naquele local. Inclusive a SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública aqui do
do estado do Amazonas ainda não se pronunciou sobre o caso, né? Mas a gente continua aguardando aí a resposta, né? Como é que será feito essa situação, Cid e Karim. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Pois é, né? Só para colocar aqui uma palavra final, eu acho que deveria até tocar o torreocinho, viu, André? O negócio tá tão desgarrado já que a gente precisa até dar um choque nessa história. Subiu o tom para chamar a atenção. Né? Já passou do limite isso, né? Mas vamos lá. 18 horas. Muito bem, agora faltando um minutinho para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas com Karim Leão. Editorial 18 horas. A tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul deve chamar mais uma vez a atenção das lideranças políticas no Amazonas. No ano passado, a região norte viveu a maior vazante dos rios já registrada. Manaus enfrentou momentos de pior qualidade do ar em todo o mundo. Secas e cheias são fenômenos naturais na Amazônia. O que não é normal são as secas e cheias extremas que matam e causam grandes prejuízos. A previsão é de que a próxima vazante seja ainda maior e a ciência já demonstrou que há forte influência do aquecimento global. A população exige das suas lideranças políticas ações a curto, médio e longo prazos para diminuir ao máximo as causas de tanto sofrimento, a começar por programas que impeçam a ocupação de áreas ameaçadas e a retirada dos que lá estão por necessidade. É preciso imediatamente proteger a imensa floresta amazônica. Floresta que, ao contrário do que muita gente diz, não é o pulmão do mundo, mas sim é um forte ar-condicionado imprescindível para o equilíbrio da temperatura do planeta. 18 horas. 7 em ponto, ficamos por aqui agradecendo a sua companhia. Boa noite, um beijo, até amanhã. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.